Que bom receber vocês aqui novamente, ou ao vivo, né, participando das nossas aulas, ou assistindo depois no canal da Oficina da Palavra. Essa é a 39ª aula sobre o Evangelho de João, e tem sido muito produtivo o nosso estudo, porque nós seguimos aí esse limite de 1 hora, as aulas não passam disso, né? E estamos aí texto por texto, versículo por versículo, história por história, com aplicações práticas, com relações com as coisas que acontecem hoje, e um estudo bem bacana aí do texto. E eu espero que você que está estudando com a gente esteja aproveitando, né? Aproveitando a oportunidade, curtindo mesmo, porque é muito abençoador. E fica aí o legado, fica gravado, fica no canal. Então você sempre vai ter um conteúdo. Se você chegou até aqui porque alguém te mandou o link, puxa vida, se inscreve, né, na fanpage, se inscreve no YouTube, compartilha. Ensina aí, Davi, como é que compartilha pelo Face. Então, pelo Face, se você está vendo aí na tela toda, do teu lado direito deve estar o chat, né? Então lá embaixo, do lado direito, tem uma setinha para a direita, do lado do like. Dá um likezinho, né, para fortalecer, e aperta do lado direito a setinha, ele vai expandir algumas opções. A primeira opção é compartilhar agora amigos. Quando você clica ali, ele vai direto. Ó, a Sheila sentou o dedo no like, ó. Isso aí, Sheila. Você vai e compartilha. Vai aparecer na tua fanpage, então todos os seus amigos do Facebook vão ter acesso a esse conteúdo. Legal, cara. Muito bom. Muito bom. Vamos ler então o texto, né? O texto que fala sobre o dia em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Sim. Essa passagem é muito interessante, ela é única, não tem nos outros evangelhos, e ela tem sido muito mal interpretada, porque muitos líderes, pregadores, pastores e professores usam essa passagem como se ela fosse uma passagem terapêutica, né? Então, o foco da mensagem e da aula fica no discípulo. Então, o discípulo que vem andando pela vida, enfrentando muitas dificuldades, você que está aí cansado, estressado, ansioso, né, com depressão, cheio de dívida, enfrentando muitas lutas, nossa, com os pés, né, você vem caminhando com seus pés na poeira da vida, Jesus quer te dar refrigério. Aí o cara vai e prega sobre isso. Você nunca ouviu essa mensagem, Davi? Já, claro que já. Em algumas igrejas, inclusive, os pastores fazem a cerimônia, né? Pregam sobre não fala isso. Eu já vivi isso aí. Prega, né? Todo mundo chorando porque o pastor tá lavando o pé. Pois é. E aí fica o foco da mensagem, do texto, no discípulo que está precisando de um refrigério, como se fosse um ofurô. uma sessão de podologia. Mas não é, assim, mais uma vez, você que está assistindo a aula, o evangelho é sobre Jesus, gente, não é sobre nós, é sobre Cristo. E essa passagem ela é emblemática, e nós vamos falar sobre ela agora rapidamente, que é uma passagem até curta, então a aula de hoje, se tudo der certo, não vai ser tão grande. Lê pra gente aí, Davi, João, capítulo 13, versículo 1 a 11. Aí, Ademir entrou aqui agora, ó. Falei de você agora há pouco, Ademir. Fala mal. Vamos lá, Davi, lê pra gente João. Vamos lá, João 13. De 1 a 11. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura.
Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Temos aqui a presença ilustre de Luiz Pires de Carvalho. Grande Luiz Pires. Olha, hoje está escatológico. Tem Ademir, tem Luiz. Olha, a sua avó. Rapaz, que noite. Boa noite, Mariudinha. Boa noite, Marilda. Seja bem-vindo. Boa noite, Luiz. O Ademir, que entrou aqui agora, nosso parceiro, já participou de muitas cerimônias de lava-pés. Né? Com essa pegada aí, centrada no homem. Mas, enfim, vamos estudar o texto que é melhor, né? Senão o pessoal vai achar que eu sou um herege. Então, voltando aqui ao ponto, que é o ponto que dá início à nossa aula, sempre lembrando aos irmãos que a história contada no Evangelho é sobre Jesus, não é sobre nós. É sempre sobre Jesus. Jesus é o centro. E João, que é o evangelista, ele tem sempre a mesma ênfase, né? Qual é a ênfase dele? Jesus é o verbo encarnado, né? O Deus homem, que está ali para cumprir o plano redentor eterno, é o unigênito de Deus, igual a Deus. Você sabe, Davi, que eu publiquei o vídeo sobre o unigênito de Deus? Temos a presença também do Marco Cico. Jesus está voltando hoje. Ih, rapaz! Sabe que eu publiquei o vídeo sobre... Eu acho que essa galera tá no Facebook aí, o Leclerc, esperando os anúncios atuais aí da República, da política. Aí fala, não tá tendo nada não, vamos assistir aí então a aula. É possível. Você sabe que eu publiquei, vou até falar com o Luiz aqui. Brincadeira, Luiz, brincadeira. Ademir, Marco, eu publiquei o vídeo essa semana sobre o Filho unigênito, né? O verbo virou gente, como a imagem do unigênito do Pai, e eu descobri nos comentários que há entre nós muitos cristãos evangélicos que não acreditam na Trindade. Eita! Eu fui chamar de herege, né? Fui chamar de herege. Muitos escreveram lá que o verbo, que o Jesus, né, o Filho, não é o Pai, são duas pessoas diferentes. Não misture as coisas, o Filho nunca será o Pai. Você vê como é que a falta de ensino, a falta de estudo, a falta de meditação nas Escrituras tem levado muitas pessoas à maluquice, à perdição, né, à compreensão errada das Escrituras, ou porque não acreditam, ou porque não aprenderam, ou porque as suas igrejas estão aprendendo assim. Mas, Leclerc, olha só, aí, a gente tem... O Marco está dizendo aqui, ó, tem muita gente que não entende a Trindade. É verdade, Marcão. E aí eu fiquei surpreso, inclusive, de ser chamado de herege nesse sentido, né? Cuidado com o que você está dizendo. Mas fala, não, o que eu ia dizer, porque tem dois arcabouços aí, duas bibliotecas recheadas, que é o Evangelho Negociável e Oficina da Palavra, aí cheio de curso, treinamento de... Nossa, muito vídeo, né? Muita aula. O Luiz que está aqui deu várias aulas sobre isso. Muito legal. Pois é, para você ver como estudar a Bíblia, né, regularmente, constantemente, é necessário. O Evangelho de João é bem interessante, né? João está sempre com umas sacadas assim legais e vai linkando um texto contra o outro, com o outro. Né? Nessa passagem, no capítulo 13, ela já começa com algumas considerações que são importantes. Eu vou até deixar aberto aqui para eu poder, né,
retomar essas discussões. Ele vai dizer o seguinte: um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, vamos pegar primeiro essa palavra de João para dizer o seguinte: quando começa o Evangelho, João vai dizer o seguinte, que ele é o verbo, que ele era Deus, estava com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, para começo de conversa, todo ser humano que existe no mundo já existiu ou existirá, pertence a Jesus, pertence a Deus. Está claro no Evangelho de João que todo ser humano que existe pertence a Deus. Entretanto, os israelitas têm uma participação histórica importante na aliança, né, desde a lei de Moisés, desde o pacto do Senhor com Abraão. Eles deveriam ser o povo do Messias. Sim. O Messias, que é dono de tudo, dono de todos, ele deveria ser recebido e anunciado pelo seu povo. Só que esse povo, que era seu, não recebeu. Não recebeu. Aqui o Luiz Pires falando, ó. Tem mais crente testemunho de Jeová do que se imagina. É verdade, Luiz. É verdade. Verdade, né? Luiz. Porque não crê na divindade do... E foi exatamente isso que as pessoas foram comentando. Não crê na divindade de Jesus. Não, Jesus, cuidado que você fala. Eu já até contei aqui em outras lives que quando eu era menino, na Assembleia de Deus, na igreja onde eu era, eu não quero dizer que toda denominação é assim, mas pelo menos na igreja onde eu estava, nós não podíamos adorar ao Espírito Santo. Era proibido. Era ensinado para nós que o Espírito Santo era um vento, uma força, um poder, uma energia que não podia ser adorado. Né? Inclusive... Eu te contei isso já, né? Quando eu criança, eu frequentava a escola dominical na Bleia, né? O pessoal me ensinaram a orar no final, né? Agradecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Aí eu terminava minha oração, eu agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A pessoa chegou para mim e falou assim, ore só para Jesus. A honra é só para Jesus. Viu, tá vendo? A falta de compreensão dos textos. Tinha até uma música o Luiz está falando que tem tempo. É verdade, Luiz, tem tempo mesmo. Tem até uma música quando eu era criança. Pô, quando eu era criança? Século passado, velho. Tem até uma música da comunidade evangélica de Nilópolis, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo. Então, a gente não podia cantar ela, né? Porque a compreensão estava equivocada. E a mesma coisa a gente vê hoje, Luiz, Marco, Ademir, com relação a Jesus e a Trindade. E João está batendo nesse ponto. Ele está dizendo que Jesus é o verbo, que as pessoas que existem no mundo pertencem ao verbo, que o povo de Deus que deveria anunciar o verbo não recebeu, e Jesus agora vai se dirigir especialmente a partir do capítulo 13 àqueles que ele escolheu. Ou seja, os seus, aquele a quem ele amou até o fim. Isso é muito legal, porque há uma ênfase aqui agora no texto ao aspecto relacionado ao novo nascimento. Né? Sim, são os primeiros escolhidos, né? Quem é o verdadeiro povo de Deus? É aquele que nasceu de novo, é aquele que teve um encontro com o Senhor, é aquele que merece ser, né, resgatado, redimido pelo poder que há na graça de Deus. Então agora Jesus vai amar o seu povo até o fim. Essa é a pegada de abertura do capítulo 13 de João. Além disso, é importante dizer também que o capítulo 12 que nós estudamos encerra a conversa de Jesus com os judeus, aquela conversa, você é o Messias, não é o Messias, veio, não veio, vou, não vai, não sei o que, vocês não creram, não quiseram. Essa conversa acabou. A partir de agora, do capítulo 13 em diante, Jesus vai conversar com os seus discípulos, tem um diálogo dele com os discípulos até a cruz e um diálogo dele com o Pai, que, né, ele conversando com o Pai em oração, e aí esse diálogo vai também nos trazer muitas revelações, muitas compreensões importantes. Ok? Então esse é o primeiro ponto do texto que merece a nossa observação. E aí esse versículo 1, que é até o título da aula de hoje, termina da seguinte forma:
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa frase, ela é escatológica mesmo. Eu falei da escatologia aqui brincando com a turma que está presente na aula, mas ela é escatológica porque mostra todo o aspecto que envolve a graça de Deus, o plano de Deus, a fidelidade de Deus à sua palavra, tudo que Deus fala se cumprirá. Então eu queria ler com você que está assistindo a aula 2 versículos que são importantes, João 19:30 e Mateus 28:20. Lê para a gente primeiro aí, Davi, João 19, versículo 30. João 19, versículo 30. Está aqui. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Legal. Então, esse primeiro versículo, João 19, versículo 30, ele vai trazer para a gente esse aspecto escatológico do plano que se cumpre. Amou-os até o fim. Então, o amor de Deus, que é voluntário, que é gracioso, que é voltado para aqueles que creem, para aqueles que nasceram de novo, esse amor, ele tem um cumprimento, né? Ele tem uma realização. E o fim está aí na cruz, no versículo 30, nós vamos falar desse texto aberto lá na frente, e ali na cruz, nesse momento, está consumado, ou seja, a obra de Cristo está concluída. É um trabalho de amor, isso é importante, né? Falamos a beça, esse plano redentor é um plano de amor, é Deus amando o homem de tal maneira, e por isso deu seu Filho unigênito. É unigênito porque é como ele, igual a ele, da mesma substância, é o próprio Deus entregando a sua vida por amor até que esse plano se complete. Só que esse cumprimento da cruz, que também é escatológico, os textos estão ligados, ele abre um caminho para um cumprimento maior, né, que é a conclusão da redenção. Isso é bem legal, né? Então, é o que está escrito em Mateus 28:20. Lê aí, Davi, pra gente. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus está com os discípulos aqui, no capítulo 13 de João, amando os discípulos até o fim, ou seja, essa jornada com os discípulos tem um fim, ela vai acabar na cruz ali, e na sua morte, ressurreição e ascensão. Ele ama os discípulos na cruz, e quando ele morre, aquele plano redentor de Deus também tem um fim, ele se conclui. E Mateus 28 vai dizer o quê? Que ele, depois disso tudo, ele permanece conosco até o fim, que é a consumação do... Poxa, Leclerc, que eu estou ficando confuso, tem um monte de fim, toda hora tem fim. Porque, na verdade, a escatologia tem isso, né? São planos, etapas do plano de Deus, que são pequenos planos que vão se concluindo para chegar a um grande finale, né? Um grande finale, aí um momento apoteótico, que é o dia redentor, né, o dia máximo onde Deus fará novas todas as coisas que estão lá em Apocalipse. Então ele está conosco até lá. Isso é muito bacana, essa maneira como Jesus fala e como João descreve esse momento. Então é um momento muito poderoso, é um momento de muita graça, é um momento de muito amor, e é um momento assim de muita também, como é que eu posso dizer, de transparência, né? Deus abrindo o coração ali para os seus discípulos, né? Abrindo o coração dele, que ele sente. Como você vê nos livros dos profetas, quantas vezes Deus abre o seu coração reclamando, demonstrando tristeza, demonstrando indignação, né? Demonstrando que não aguenta mais, falando o que ele pensa nos textos de Oséias, nos textos de Isaías, de Jeremias, Deus abrindo o coração. E agora você vê mais uma vez esse Deus gracioso que se aproxima do homem, o homem que é incapaz de se aproximar do Criador. Agora o Criador vai até o homem, se aproxima dele e abre o seu coração e diz, eu amo vocês. Na verdade, eu amo toda a minha criação, amei o meu povo, o povo de Israel. O povo de Israel não me recebeu, agora eu estou aqui com vocês, os que estão comigo, aqueles que eu chamei. Amo vocês e amarei vocês até o final.
é muito legal porque João faz novamente essa apresentação do verbo encarnado, né? O Deus homem, o Deus presente, de coração aberto e ao mesmo tempo transcendente, né? Ele está ali presente, encarnado, pode ser tocado pelos discípulos, mas ele transcende aquele momento, ama ali, ama na cruz, ama eternamente. Como está em João capítulo 1. E também é um Deus trino, né, Leclerc? A gente está falando sobre trindade aqui. A pessoa pode falar assim, ué, mas Jesus não foi para o céu? Como é que ele ficaria conosco até a consumação dos séculos? Então, exatamente. Tem esse aspecto trinitário. Ele na pessoa ele na pessoa do Espírito Santo, ele permaneceu conosco. Exato. Aí, quer dizer, nesse primeiro versículo 1 do capítulo 13, Jesus dá essa demonstração de poder incrível, né? De glória, de autoridade, de transcendência. E aí nós pensamos, nossa, mas que Deus poderoso, né? Que Deus incrível, que Deus glorioso. Só que ao mesmo tempo, esse Deus glorioso, grandioso, transcendente, gigantesco, ao mesmo tempo ele é humilde. É também uma passagem sobre grandeza, sobre glória, sobre transcendência, e é também uma passagem sobre humildade. O que nós já falamos aqui várias vezes, que muitas vezes o cristianismo, a comunidade de fé, as igrejas, as lideranças, não refletem, não revelam, não demonstram a natureza, o caráter do seu mestre, que é humilde. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E aí ele vai dar agora uma lição de humildade sensacional nessa passagem. Então, acompanhe o texto, deixa a sua Bíblia aberta, seu tablet, seu celular. No versículo 1, o texto diz que havia chegado o tempo. Chegou a hora. Então, esse havia chegado o tempo, juntando com o amor que ele demonstra, tal, isso aí é o aspecto escatológico, profético, transcendente. E vai lembrar também, né, Davi, capítulo 12, quando Jesus mesmo declara, estou perturbado, meu coração está angustiado com esse momento. O que farei? Pedirei ao Pai que me livre? De maneira nenhuma, foi para essa hora, para esse momento. Para esta hora que eu vim. Então, esta hora é o momento que Jesus vai começar a sua jornada em direção à cruz. Ao mesmo tempo que isso acontece, ao mesmo tempo que Jesus revela o seu amor, a sua grandeza, a sua transcendência, seu poder, sua glória, sua humildade, o inimigo entra em ação no versículo 2, né? O diabo já havia induzido Judas Iscariotes. Nós já estudamos aqui, na passagem que fala sobre o momento em que Maria, né, derrama o perfume nos pés de Jesus. Nós falamos aqui que a Bíblia, lá atrás, o próprio evangelista João, já fala neste evangelho que Judas era ladrão, que Judas botava a mão no dinheiro lá, porque ele era o tesoureiro, e aí ele demonstra assim, uma chateação, porque o perfume era caríssimo e foi desperdiçado, e no olhar dele, né, aquilo é um grande desperdício, mas o próprio evangelho vai dizer que aquilo não tem nada de zelo, que aquilo não tem nada de cuidado, de piedade, na verdade ele é ladrão, ele estava de olho no perfume, estava de olho no dinheiro. Então, naquela lição que nós estudamos aqui, nós vimos que Judas já tem um coração, né, que vive sob escuridão. Então ele não ficou possesso, né, endemoniado, nem precisa, né? Ele já tem uma inclinação, já demonstra uma inclinação, e o inimigo já havia induzido Judas a trair. Então já estava disposto. Porque esse tipo de coração, que é o coração do homem, né, distante do Criador, ele é o coração egoísta. Então o cara está medindo ali, vou ficar do lado de quem? Né? Vou fazer o quê? Como é que eu me dou bem nessa realidade? A lição não é sobre Judas, mas o texto sutilmente traz de volta algo que nós já havíamos estudado. Ele já tem essa inclinação. Então o inimigo está ali. E aí João, com toda a sua habilidade literária,
ele mais uma vez faz o seu contraste, né? Luz e trevas, noite e dia, e aí você tem a divindade presente, cheia de amor, pureza, glória e graça, e o inimigo presente, cheio de ódio, raiva, rancor e morte, na mesma passagem. Muito bacana. Vamos ler esse texto aí, Davi. João 8,32. Não, Romanos 8,32. Perdão, Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, aí você vendo o texto, né, o Luiz, você que está assistindo a aula aqui com a gente, você vê o texto e fala assim, tá vendo? Jesus foi entregue, Jesus foi traído, né? Jesus foi traído por Jesus foi entregue às autoridades, era um esquema político, foram os religiosos, foram os pastores da época, dominados por Satanás, que entregaram. Não, mas a Bíblia vai dizer, mais uma vez, que é plano de Deus. Romanos 8,32 vai falar o quê? Que Deus não poupou, antes entregou. Igual Isaías, né, Davi? Isso, Isaías, que a gente falou semana passada. Igual o texto de Isaías. Então tem um contraste aí, né? Parece, num primeiro momento, que Jesus será entregue, preso e morto por causa da traição. Sim. Mas, na verdade, o traidor é um instrumento para que o plano de Deus aconteça. A perspectiva é diferente. Então tem um olhar. Isso é muito legal na Bíblia, né, Davi? Porque, assim, quando nós estamos longe de Deus, distantes de Deus, desconectados de Deus, o nosso olhar ele é muito sombrio. E quando a gente está em momentos difíceis na vida também, o nosso olhar também é muito sombrio. Quando falta conhecimento bíblico, teologia, o olhar também fica muito sombrio. Então, quando você pensa na história de José, olhando de fora, sem conhecer Deus, sem conhecer o coração de Deus, a soberania de Deus, o que a gente pensa? José foi preso por causa dos seus irmãos, que o traíram, que o venderam, que o entregaram, por isso ele passou por aquilo. Mas José, quando se encontra com seus irmãos, ele vai dizer, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou. A diferença, né? Não, existe a gente percebe, e eu percebo muito isso, quando eu converso com os irmãos, parece que Deus está assistindo a história e está escrevendo ao mesmo tempo, né? Então, assim, a história de José. Ah, tá, então José foi vendido, então beleza, eu vou dar o escape aqui e vou... Deus vai costurando a história, né? Pois é. Só que não, gente, Deus é atemporal. Deus isso. sabe todas as coisas, então assim... Plano B, né, Davi? Plano B, plano não C, tem, plano não D. Tem isso aí. Improviso. Multiverso, né? Se tomar esse caminho, a gente vai fazer assim. Se tomar aquele caminho, a gente vai fazer assado. Não. Exatamente. Esse olhar ele é limitado, então o João está te apresentando os dois olhares, né? O olhar de quem está sentado na mesa na festa e depois vai ver Jesus preso e vai falar, pô, foi Judas que o traiu. Foram os religiosos, foram os políticos, foi isso, foi aquilo. E o olhar bíblico maior, né? E isso é muito legal na Bíblia, né? Você tem um cumprimento presente, temporal, que marca a história, e aquele cumprimento, aquele acontecimento tem um eco, né? Tem um eco, tem uma reverberação na eternidade. Então a mesma coisa acontece agora. Então João faz o contraste no versículo 3, né? No versículo 2 diz o quê? Que Judas vai trair Jesus, né? Foi induzido para traí-lo. E no versículo 3 vai dizer o quê? Que Jesus já sabia que chegou o momento, e também a Bíblia diz que todas as coisas estão debaixo do seu poder. Então é o seguinte, tudo que está acontecendo ali está debaixo do poder de Jesus. Ele não está sendo entregue, dedurado, vendido, não vai ser pego de surpresa. Aí, a casa caiu, entrou a polícia, né, do Senhor. A casa caiu, Jesus, pega ele. Nada disso. Ele está consciente. Versículo 3 diz que ele veio de Deus, vai voltar para Deus e todo o poder está na sua mão.
Esse contraste é muito legal, muito bacana. E aí você tem o Deus eterno, glorioso, transcendente, poderoso, que está sendo traído, mas tudo está acontecendo de acordo com o seu comando. Esse Deus incrível que pode construir o planeta, né, criar o planeta e o universo apenas com a sua palavra, poder ilimitado. Esse mesmo Deus, ele é humilde, porque aí a passagem vai dizer que de repente, repentinamente, Jesus começa a ocupar o lugar que deveria pertencer aos escravos, aos servos. Esse Deus é humilde, aí é um tapa na cara da sociedade, né? Da sociedade evangélica. Não, imagina se tivessem os judeus ali naquela hora, né? Como ele se diz ser de Deus e está se ajoelhando diante dos... Não é? Vamos falar dessa cerimônia aí, Davi, que nós já falamos que você já participou muito dela, né? As igrejas gostam, já falamos, né? Você pega a passagem, em vez de dar ênfase em Jesus, dá ênfase no ser humano. E aí o pastor fala, você que tem enfrentado momentos de luta, muita dificuldade, todo mundo começa a chorar, uma choradeira, tá muito difícil, mas nessa noite Deus quer trazer a você o refrigério, aí todo mundo, né, senta lá, tira os sapatos. Pior, olha, cara, pior, você vai vivenciar agora como você tem sido coberto com a cobertura espiritual daquele que é humilde para lavar os seus pés. Aí, esse é o ponto que o camarada faz a cerimônia do lava-pé para você receber o refrigério do lava-pé, só que ele não vai até você como servo, ele vai até você como mega blaster divindade, como Senhor, isso aí. Com autoridade espiritual que agora vai tirar aquela energia negativa de dentro de você. E olha só, cara, que sutileza. Só faltou o banho de pipoca, né? Já diria o Cico, já diria o Marco Cico que está aqui. Ele não vai até você humildemente. Ele vai até você como Deus, né? Senta aqui, agora Deus vai lavar o seu pé. Mas Jesus não vai até eles como Deus. Ele é Deus. Está claro na passagem. Não, e a passagem deixa claro, né, como você falou, que foi um ato espontâneo de Jesus. Qualquer outro que viesse a fazer esse ato posteriormente está replicando, querendo provar uma humildade que na maioria das vezes não tem. Exatamente. Então, assim, nós estamos vendo uma cena que não é uma cena religiosa, uma liderança religiosa. Estamos vendo Deus... Uma cena única, isso. Uma cena única. O Deus eterno assumindo a forma de servo. Cumpriu-se o texto de Filipenses, né, Davi? Cumpriu-se o texto de Filipenses 2, versículo 7. Assumiu a forma de servo. Contudo, aí, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que você tem, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Cara, assim, esse é um texto muito importante para nós. Não, muito eu errado. Eu li o 17. Pois é. Depois vai, então lê. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso, é esse aí, Davi, muito bem. Esse texto é muito importante. O Ademir está falando, aquele domingo de manhã, o Ademir estava lá, aquele domingo nunca mais sairá das nossas... Porque parece, Davi, Ademir, Luiz, parece uma coisa piedosa. Parece. Parece, né, um cuidado pastoral, mas o texto não é sobre as pessoas, é sobre Deus. Reflete o caráter de Deus, a natureza divina. E os discípulos, se você olhar bem para o texto, principalmente no que diz respeito a Pedro, que é o que a gente vai falar agora, os discípulos ficam escandalizados, eles não ficam felizes, porque aquilo ali é um constrangimento. Aquilo é uma vergonha. É porque quem lava o pé do convidado é o servo, e normalmente é o servo do servo, é o pior servo. É o servo mais fuleiro. Os discípulos deveriam estar lavando os pés de Jesus.
Deveria ser o contrário. E deveriam lavar os pés uns dos outros. Mas eles não fazem. Jesus, então, tira suas roupas, se despe ali, se coloca como servo e começa a lavar, recebendo seus discípulos, se humilhando diante dele. Isso é muito importante, que mostra simbolicamente e praticamente a humilhação que Deus sofreu ao vir na nossa direção. A encarnação é uma humilhação. O Deus eterno em forma humana como um bebê, dependendo da mãe, dependendo do pai, dependendo do tempo. É uma grande humilhação, porque o Deus bíblico, o Deus cristão, é o Deus sublime, é o Deus de tudo, mas agora ele também demonstra que ele é servo. Por isso, o Ademir está falando assim, parecia espiritual. Parece espiritual, Ademir. Parece. Só que exatamente o próprio Ademir vai explicar. Só Jesus pode se esvaziar. O homem nunca fará isso, jamais. O homem jamais terá essa condição. Só Jesus pode fazer isso. Agora, no versículo 6, Ademir, você que está acompanhando a aula com a gente, o que a Bíblia vai dizer no versículo 6? Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vai lavar meus pés? Isso. Pedro vai dizer assim, você vai lavar meus pés? Vou até abrir aqui para eu poder falar, né? Vai lavar os meus pés, tá vendo? Como assim? Depois no versículo 8, ele vai dizer, nunca lavarás os meus pés. O que isso mostra? A religiosidade, a falsa piedade. Porque, na verdade, se você pensar bem, se o cara fosse tão servo assim como ele diz, não, o Senhor não vai lavar os meus pés, eu sou seu servo. É o que mais tem na igreja hoje, nego com o microfone, porque nós somos servos, nós dependemos de ti, Senhor, nós dependemos da tua soberania, nós dependemos, e tudo conversa, porque na verdade está todo mundo querendo comandar Deus. Se fosse verdade esse sentimento, ele teria espontaneamente, voluntariamente, já teria lavado o pé de todo mundo. E, mestre, não tem servo aqui, vai ter o jantar. Então, enquanto vocês estão se acomodando, eu vou pegar uma vasilha, eu vou lavar os pés de vocês. Ele teria feito isso naturalmente. Não, olha, Clara, e é bom a gente ressaltar a humilhação que é lavar o pé de outra pessoa. Porque todos eles ali, eles tinham sandálias abertas, andavam em chão batido, provavelmente os pés calejados, rachados, né, sujos. Isso. E o servo, né, nas ocasiões, até mesmo Jesus fala lá na festa lá com Simão, né, fala, pô, você não me recebeu direito. Exatamente. É isso, é culturalmente o que se fazia. Então, assim, o servo é uma posição de humilhação, o cara tem que se dobrar para lavar os pés, secar com pano. Agora tu imagina, aquele que estava se dizendo há um capítulo atrás, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é Deus, está ajoelhado diante de um... Então, isso, vamos pegar esse gancho aí. Alguns capítulos atrás, os discípulos estavam cheios de si, né? Chegou a hora. O mestre vai tomar posse. E agora nós vamos à direita, à esquerda. Ele vai ser o imperador, você aqui primeiro-ministro, segundo-ministro. Eles estavam esperando o quê? Domínio, poder, glória, honra. E aí, numa realidade dessa, com uma expectativa dessa, todo mundo chega para jantar e todo mundo senta e fica esperando o escravo chegar. Afinal de contas, né, nós somos discípulos daquele que acabou de ser aclamado como rei publicamente na frente de todo mundo. E aí, quando Jesus se esvazia, se humilha, essa humilhação do Senhor, ela revela muito do nosso coração. Ela revela o coração dos discípulos. Por isso que Pedro falou assim, você vai me lavar? Que conversa é essa? Jamais. Você não tem que... Por quê? Mas, na verdade, quando ele diz isso, ele está pensando nele, né, cara? É uma projeção. Não há nenhum contraponto de algum discípulo falar assim, não, mestre, deixa que eu faço isso. Nada, é uma projeção, cara. É o que mostra. E aí, Ademir, essas cerimônias aí de lava-pele,
é tudo religiosidade, porque não há o cuidado, acabou o culto, acabou a reunião, é cada um por si, ninguém se preocupa com ninguém, não existe essa humildade. Então, essa cerimônia do capítulo 13, ela mostra o Deus humilde e o homem arrogante, a natureza divina e a natureza humana, seja Deus verdadeiro, seja o homem mentiroso. É exatamente o que a Bíblia vai revelando. E aí é legal no versículo 7 que Jesus fala: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde você entenderá. E aí Jesus, mais uma vez, dá uma lição de humilde barra Deus, barra humilde, barra Deus, barra homem, barra Deus. Ele está dizendo o seguinte, cara, para você entender esse momento aqui, você vai ter que esperar tudo acontecer. Não é versículo... Como é que é o versículo? Mais tarde, não é mais tarde hoje. É depois que tudo acontecer. Depois da ressurreição. Depois da ascensão. Depois da descida do Espírito Santo. Aí vem a clareza, vem a iluminação, por causa da graça de Deus. Então a obra de Deus vai se realizando. Então o homem é incapaz de perceber o que Deus está fazendo. Mais uma vez aquela coisa: mestre, permita-me ficar à sua direita, meu irmão à sua esquerda. Claro, lógico, você pode beber o cálice que eu vou beber. Então... Claro! Os caras não têm noção do que eles estão falando. Não, mas aí eu lembro, Leclerc, eu lembro da passagem lá de Atos 10, né? Lá na casa de Cornélio, né? A questão do sonho com Pedro, né? Mata e come. Então, assim, é muito difícil, tá? E agora a gente tem que levantar todas as nossas mãos e agradecer a Deus pela paciência e misericórdia para conosco, mas é muito difícil mudar o ser humano. Porque a gente é formatado pela cultura, pela religião, pelo âmbito familiar. Então, assim, por mais que Jesus tenha falado ali, não, tu não está entendendo agora, mas depois tu vai entender. Tu percebe que é o mesmo Pedro, antes de Jesus morrer, depois de Jesus ressuscitar e ascender aos céus, aclamar ele como apóstolo, e ele dá a mesma inclinação humana que está preso à religiosidade. Deus é Deus, Deus é humilde, nós não somos assim, nós somos humanos, exatamente isso. O Pedro, né, você vê nitidamente que ele não sabe o que está acontecendo, como nós também não saberíamos dizer, da mesma forma. Então ele dá respostas confusas, né? Jamais, não, você, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, se você, ou seja, isso é muito legal, né? Nós poderíamos fazer uma aula só sobre esse versículo aqui, versículo 8. Porque, na verdade, se você não recebe de Deus a graça, de graça, com graça e por fé, você não tem parte com Deus. Não adianta vocês, não, porque eu tomei posse, porque... Não tem essa. Deus se humilha humildemente, venham todos e bebam, venham e comprem sem dinheiro, ele te dá de graça. E aí você vai, recebe de graça. Quem não recebe de graça, quem não aceita de graça o que vem de graça pela graça, não tem parte na graça. É lindo isso. O plano redentor, né? É o plano redentor, não tem parte comigo. Aí Pedro, que não entendeu nada, nós também não entenderíamos, ele disse, né, então tá bom, então me lave completamente. Aí vem de novo a religiosidade, eu quero ser todo lavado, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo. E aí Jesus fala... Aí ele toma de Jesus, assim, ó. Não precisa. Aí é muito legal, né? Não precisa, o seu corpo já está limpo. Você está limpo. Vocês estão limpos. Porque a limpeza, aí vem agora o Kung Fu na religiosidade contemporânea. A limpeza ela não é meritória, ela é um ato de Deus. A santidade é um ato de Deus. E a vida do crente não é de busca por santidade, é resistência, é uma vida de resistência. A partir da santidade você já está limpo. Isso aqui não tem a ver com limpeza, pô, não estou te limpando. Eu estou revelando quem eu sou, a minha identidade, não estou te limpando, você já está limpo. Nem todos estão limpos. Ele estava se referindo, aí o texto vai dizer, ele sabia que iria traí-lo, por isso nem todos estão limpos. Porque, obviamente, Judas, que está entre eles, não é um deles.
Sim. Não nasceu de novo, não tem a revelação, não tem o encontro com Cristo. Então, nem todos. Então, essa limpeza não tem a ver com sujeira, com impureza, com imundícia, com pecado, com maldição. O cara pensa logo em pecado, pornografia, prostituição, pensa logo nisso. Não, isso tem a ver com novo nascimento. Quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito. Olha só que legal. É toda essa simbologia do Evangelho de João fazendo o contraste. Sujo e limpo, noite e dia, luz e trevas, Deus e o homem, humilde e arrogante. Olha o contraste entre Pedro e Jesus, de Judas e Jesus. Por contraste total, o homem é arrogante, como foi Davi, que nós estamos estudando, Saul, Jacó, o homem é arrogante e Deus é humilde. Deus é humilde. Isso é muito legal na passagem. João está deixando claro para nós quem é o Deus a quem nós servimos, quem é o Deus que nos salvou, qual é a nossa relação com Ele. Vamos ler outro texto aí, Davi. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus perdoou o pecado antes que a gente cometa. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então pronto. Então o que Jesus está fazendo ali é esse momento do lava-pés. Não tem a ver com os discípulos, com a sujeira da vida, com o cansaço. Tem a ver com a revelação transcendente. É um recorte no tempo. Eu poderia até poeticamente agora comparar esse texto com o texto da transfiguração. É parecido. No Monte da Transfiguração, enquanto Jesus orava, ele se transfigurou. Então ele se permitiu ver numa cena multiversal, multigloriosa, multipoderosa, permitiu que os discípulos vissem Moisés, vissem Elias, um negócio assim fora da nossa condição. Ele mostra a sua glória, e agora aqui no lava-pés ele se transfigura humilde, mostra a sua humildade, a sua natureza. Isso é muito bacana, na maneira poética como João constrói, para que a gente veja. Então, não tem que ter lava-pés na igreja. Não é uma ordenança, como é o batismo e a ceia, não é uma tradição, é apenas uma ilustração viva do homem, do que Cristo está fazendo, da natureza de Deus. Não, e você percebe que nesse exato momento eles estão ali diante da mesa, vai ter a ceia, onde eles vão receber a ordenança do memorial, né? Ou seja, qualquer outra situação que foi feita foi um evento específico ali. Exatamente. Em relação à ceia, era para ser replicado. Exatamente, nem tem essa especificação, né? Essa especificidade ali. Aí alguém poderia dizer, mas eu não posso olhar para esse texto e dizer que assim, nós já estamos limpos em Cristo, mas às vezes Cristo limpa os nossos pés. Sim, pode. Se você aplicar isso a Cristo, a obra de Cristo e a maneira como ele vai nos limpando, isso tem tudo a ver com as epístolas de João, com outras passagens, com o famoso operai a vossa salvação, com o famoso confessai as vossas desculpas uns aos outros, com o famoso examinai a si mesmo, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, na verdade, o texto vai falar sobre isso. Há uma limpeza feita por Deus, por causa da graça, e esse Deus humilde e poderoso, que poderia nos condenar, ele nos salva, ele nos limpa e nos mantém limpo pelo lavar da palavra, pelo lavar do Espírito, pela água que vem da sua presença, esse fluir vivo, constante, permanente, até porque ele está ali, ele está na cruz, ele está conosco até a consumação dos séculos, como diz a passagem que nós lemos. Então, tudo bem. Agora, nesse sentido emocional,
Terapêutico, não. Beleza? Não, porque aí você está tirando o foco da obra redentora, e colocando o foco na humanidade nossa, decaída. E é óbvio que nós aqui, mais do que ninguém, precisamos de ajuda, de terapia. Claro que sim, é óbvio, mas esta passagem ela é central, ela está no Evangelho de João, ela está no início da paixão ali, Jesus indo para a cruz, ela fala disso sabendo Jesus que a sua hora estava chegando. Então ela está falando do plano redentor. E os discípulos, eles não têm um êxtase. Nossa, eu cheguei aqui tão triste, né? E quando Jesus lavou os meus pés, eu senti aquele peso caindo, aquele fardo. Não, isso não tem na passagem, eles nem entendem. Eles falam, não, vocês só vão entender depois. Como também nós, aí agora aplicando corretamente o texto, nós nem entendemos, às vezes, como chegamos até aqui. Só entenderemos depois, na eternidade. Como Deus nos sustentou, né, poderosamente. Então, tem o contraste aí entre religiosidade, novo nascimento e verdadeira santidade. Né? E Jesus, então, que é o mestre, que é o líder, que é o Senhor, que é o Messias, que é o Cristo, que é o Cordeiro, que é tudo, ele é o servo. E as nossas lideranças são tudo, menos o servo. Eu vou falar para você o que eu falei semana passada. Fale! Leclerc, esse jantar tava todo mundo perdido, Leclerc. Só Jesus mesmo que sabia o que ia acontecer. Exatamente. Tu pode perceber que nesse mesmo momento, outro evangelista vai relatar que eles começaram a discutir quem seria o maior entre eles. Ou seja, Jesus está fazendo ali todo ali o último processo, né? Vamos falar assim, porque ele vai para a cruz, aquele último momento que ele poderia passar com aqueles que ele ama, né? Como diz o início do capítulo 13. Mas os caras estão totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Exatamente. Na próxima aula, semana que vem, né, se Deus assim permitir, o capítulo 13, a partir do versículo 12, começa com Jesus botando a roupa, sentando na mesa e perguntando, e aí, vocês entenderam? É a primeira coisa. E ele fala assim, então, eu, sendo Senhor e sendo mestre, agi como escravo. E vocês devem fazer isso uns com os outros. E o lavar pés, aí ele fala assim, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Jesus desenhou, né? Aí, exatamente. Aí o cara pega o texto, tá vendo? Você tem que cuidar do seu irmão, tem que ter carinho por ele. Não, mas não é isso, tá falando de serviço. Tá falando de humildade. Isso. Tá falando de entrega. Né? Assim como eu fui humilde, me coloquei nessa posição, vocês também têm que ser humildes também. Exatamente. Vocês têm que ser assim com vocês. Entre vocês. Tem alguém entre vós cansado, precisando de ajuda, de suporte, de dinheiro, de socorro, né, de carinho, inclusive. Tem que ter um suporte que seja prático, porque o que Jesus fez não foi espiritual. Foi prático. Havia um jantar, havia uma necessidade, né, é de praxe, é da cultura. Então ele foi lá e fez o que tinha que fazer. Então Jesus está falando, façam isso entre vocês. Façam isso, porque está chegando a hora. E eu falo isso antes que aconteça. É muito legal Jesus mostrando como eles deveriam ser solícitos, dedicados e, acima de tudo, servos que representam bem. Por isso que o culto cristão é chamado de serviço. Né? Enfim, para a gente fechar essa aula de hoje, o capítulo 13 ele fala da graça e da manifestação do amor de Deus por nós. E, finalmente, ele vai dizer o seguinte, que esse amor ele parte de Deus na nossa direção. Ele nos amou primeiro. Então, essa narrativa é para mostrar isso, que no centro do plano redentor, bem nesse momento aqui, momento chave de tudo que vai acontecer, prevalece a graça, prevalece o amor, prevalece a natureza. Prevalece a natureza.
que é o serviço, que é a humildade. Então Deus abre mão de receber glória, majestade, naquele momento ele dá. Ele dá o que ele tem, a toalha, a água, o carinho, o cuidado, ele se entrega. Ele é doador, é o caráter de Deus, é um Deus doador. Obviamente, a gente nem precisa falar muito, né? Não combina em nada com esse perfil religioso que a gente tem, contemporâneo, que é recolhedor. Recolhedor. Tomador, usurpador. Né? Eu fico vendo aqui no Facebook, no Instagram, né, as imagens, os vídeos, os textos que vão passando, né? Pega a visão, o que Deus tem para você, né? Pare de andar com quem não se importa, pare de andar com quem te prejudica, pare de, não sei o que, você tem algo incrível preparado, não sei, você até mandou um vídeo aí ontem do cara falando, sabe por que você não entrou naquele emprego? Porque Deus tem um emprego melhor. Então, todos esses processos são construídos, né? Todo esse imaginário, toda essa teologia, ela é montada para que você fique bem, para que você ocupe o lugar de glória, para que você as pessoas que estão te prejudicando, te atrapalhando, estou te incomodando, arranca essa turma da tua vida e segue rumo à vitória, ao triunfo, mas isso tem alguma coisa muito diferente, muito distante do que Jesus vai nos mostrar agora, nessa passagem. Um rei que serve. Combina também com o evangelho de Marcos, né, o Davi? Que é o evangelho do servo, o servo de Deus. Beleza? Então, assista de novo depois, se você puder. Leia os textos com calma e vá preparando o teu coração, que nós estamos chegando, estamos entrando na paixão, estamos indo na direção da cruz. Estamos aí, até no estudo estamos cumprindo a escritura, né? Quem quer Pela via dolorosa.